Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Você e eu temos a necessidade e temos a graça para glorificar o nome do Senhor Jesus. Você é salvo, você conhece a palavra, você recebeu a salvação, a orientação do Senhor, então glorifique o nome do Senhor, exalte o nome do Senhor, bendiga o nome do Senhor. É maravilhoso fazer isto, louvar o Senhor, bendizer o seu santo nome. É maravilhoso. Louvo a Deus pelos meus queridos irmãos e me proponho a servir. Tenho este privilégio de servir numa causa tão grandiosa, tão extraordinária, que só a misericórdia me fez digno. E eu acredito que a maioria dos meus irmãos se sentem assim. Só pela misericórdia é que nós fomos considerados dignos de participar de algo tão profundo, tão grandioso e tão glorioso. Programa Unicresce no Ar, edição 1365, ano 28. O tema de hoje, proteção divina. O rico precisa de proteção porque vive aflito, porque tem muito olho perverso sobre o que eles têm. O pobre precisa de proteção porque não pode pagar a proteção. O pobre não pode pagar plano de saúde, não pode pagar segurança pessoal, não pode pagar para morar bem, não pode ter a segurança dos condomínios e precisa da proteção divina. O novo precisa da proteção divina porque a vida cada dia mais perigosa, mais violenta. E o velho precisa da proteção divina porque já está perto de embarcar. Ou seja, nenhuma pessoa está fora deste rol de necessitados. Precisamos da proteção divina. O texto bíblico, livro do profeta Amós, capítulo 3, versículos de 1 a 12. Eu me sinto muito bem, meus amados irmãos, tendo a palavra do Senhor em minhas mãos e também ajudando a quem ainda não tem. Diz assim a palavra do Senhor, Amós 3:1. Ouvi esta palavra que o Senhor fala contra vós, filhos de Israel, contra toda a família que fiz subir da terra do Egito, dizendo: de todas as famílias da terra, só a vós vos tenho conhecido. Portanto, eu vos punirei por todas as vossas iniquidades. Porventura andarão dois juntos, se não estiverem de acordo? Rugirá o leão no bosque, sem que tenha presa? Levantará o leãozinho do seu covil a sua voz, se nada tiver apanhado? Cairá a ave no laço em terra, se não houver armadilha para ela? Levantar-se-á da terra o laço, sem que tenha apanhado alguma coisa? Tocar-se-á a trombeta na cidade, e o povo não estremecerá? Sucederá algum mal na cidade, sem que o Senhor tenha feito? Certamente, o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Rugiu o leão, quem não temerá? Falou o Senhor, quem não profetizará? Fazei ouvir isso nos palácios de Adode e nos palácios da terra do Egito, e dizei: ajuntai-vos sobre os montes de Samaria e vede os grandes alvoroços que há no meio dela, e como são oprimidos dentro dela, porque não sabem fazer o que é reto, diz o Senhor. Aqueles que entesouram nos seus palácios a violência e a destruição. Portanto, o Senhor Deus diz assim: o inimigo verá
virá e cercará a terra, derrubará a tua fortaleza e os teus palácios serão saqueados. Assim diz o Senhor: como o pastor livra da boca do leão as duas pernas, ou um pedaço da orelha, assim serão livrados os filhos de Israel que habitam em Samaria, no canto da liteira e na beira do leito. Bendito Deus, Pai querido, Senhor da glória, te louvamos, te exaltamos, bendizemos, Pai, pela tua palavra. Muito obrigado, meu Senhor, pelo teu conselho santo. Fala conosco, continua conosco, abençoa os meus irmãos em toda a terra. Pai bendito, Senhor da glória, ouve a nossa oração. Nós oramos, nós agradecemos em o santo nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, o nosso tema é a proteção divina. Proteção divina, eu fiz comentário no começo, falando sobre a necessidade dos novos, a necessidade dos velhos, a necessidade dos ricos, a necessidade dos pobres. E nesta palavra que nós lemos, nós vemos também aqui uma inclusão de todas as pessoas. Pessoas que viviam no meio de uma cidade que estava arruinada, pessoas que não tinham saída e pessoas que tinham todo o comando, todo o poder, ou todo o aparente poder. E o nosso Deus, que não se furta a nada nesta vida, ele fala com os filhos de Israel, mas exortando. Ouvi esta palavra que o Senhor fala contra vós, filhos de Israel, contra toda a família que fiz subir da terra do Egito. Ou seja, Deus criou uma nação, Deus exaltou uma nação, Deus formou uma nação para ser a nação do testemunho, a nação do louvor, a nação do serviço, a nação da propagação da glória e da bênção do Senhor. Em consequência desta escolha, surgiu realmente Israel. Eu acho maravilhoso falar da palavra de Deus e falar de Israel me dá muita alegria. Mas acontece, meus amados irmãos, que esta nação, como uma família, como a nação do Senhor, como uma família, comparada às demais famílias, ela tem um destaque. No versículo 2, o profeta de Deus diz: de todas as famílias da terra, ou de todas as nações, só a vós vos tenho conhecido. Portanto, eu vos punirei por todas as vossas iniquidades. Não dá para entender sem a ajuda do Espírito Santo como é que é o povo mais importante da terra, como é que é o povo mais feliz da terra, como é que é o povo mais especial da terra. E Deus diz: eu vos punirei. Por que Deus ia punir aquela nação? Porque aquela nação tinha recebido toda a graça, aquela nação tinha um grande privilégio e aquela nação não soube manter o privilégio. Aquela nação recebeu a grandeza da revelação divina, a única nação da terra que não tinha ídolos, a única nação da terra que ouviu a voz de Deus. O Senhor falou no meio do fogo, no meio do trovão, era os céus se manifestando, o monte Sinai estremecendo, Moisés apavorado, porque não tem quem não tema e não trema na presença de Deus, e aquela nação depois fez parecido com nossas igrejas hoje. Nossas igrejas, na atualidade, o nosso Deus fez a grande diferença nesta maldita nação, uma nação que foi descoberta por engano. Chegaram aqui e chamaram os habitantes de índio, porque pensavam que estavam na Índia. O Brasil foi descoberto ou invadido por engano, e foi dominado pelo engano. O engano da idolatria, o engano da feitiçaria, o engano do catolicismo romano. Aí nasce uma igreja poderosa no Brasil e agora está se equiparando às seitas.
a nossa grande igreja, por exemplo, por mau exemplo, por terrível exemplo, está sendo comparada com a igreja do bispo, com a igreja da pastora, com a igreja que o Satanás criou de madrugada ou de tarde, de quem sabe que hora o diabo faz suas obras. Igreja que só tem de igreja o nome e a intenção de iludir, de trapacear e fraudar a palavra de Deus. É algo terrível, é um terror, mas alguém tem que dizer. Então, a nação de Israel era o povo mais importante da terra e estava descendo ao nível da idolatria do Egito, ao nível da idolatria dos assírios, ao nível da idolatria dos filisteus. Adotaram o Dagon, adotaram todos os deuses daquelas nações corruptas e eles adotaram aquilo como se fosse uma vantagem. Parece muito com a trágica história das nossas igrejas, incluindo a igreja maravilhosa que é a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, nos seus muitos matizes, em todos os suas matizes. Resultado, meus amados, era o profeta de Deus falando: eu vos punirei. Se Deus é o Pai, pode castigar os filhos. No versículo 3, uma pergunta do profeta, através do Espírito de Deus, para inquietar aquela gente. Andarão dois juntos se não forem amigos? Andarão dois juntos se não concordarem? Andarão dois juntos se não tiver tudo em comum? Ou seja, não é possível andar com Deus servindo ao diabo. E não é possível andar com o diabo servindo a Deus, estando servindo a Deus. Não existe comunhão. Paulo, 800 anos depois de Amós, Paulo diz: não há nenhuma comunhão do templo de Deus com os ídolos, não há nenhuma relação de nosso Deus com Belial. Não tem. Então, andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Aí ele faz umas perguntas retóricas, perguntas que todo mundo sabe que não acontece. Rugirá o leão no bosque sem que tenha apanhado alguma presa? Não. O leão, enquanto não apanha a presa, ele anda de ponta de pé. Ele vai tomando chegada, parece um gatinho. Ele só ruge depois que apanha a sua presa. Então o profeta faz uma pergunta retórica, Amós 3 e 4. Rugirá o leão no bosque sem que tenha presa? Sem que tenha apanhado a presa? Não. Levantará o leãozinho no seu covil a sua voz se não tiver apanhado? Não. O leãozinho é ensinado pelo leão pai, pela leoa, e eles ficam calados. Eles ficam ali esperando a hora de receber a refeição que o leão traz, que a leoa traz. Então, eles não abrem a boca, eles não rugem, eles não atrapalham para não ficar com fome. No versículo 5, o profeta faz outra pergunta retórica. Cairá a ave no laço em terra se não houver armadilha para ela? Não, as aves, aquilo que o Salmo 91 fala, do laço do passarinheiro, é porque eles tinham armadilhas, eles faziam laços, botavam ali comida, alguma coisa, e armavam os laços para pegar os pássaros, pegar as aves. Então, cairá a ave no laço em terra se não houver armadilha? A ave só cai no laço se houver laço. Levantar-se-á da terra o laço sem que tenha apanhado alguma coisa? Não. Enquanto uma ave não pisa na armadilha, enquanto a ave não bica na armadilha, o laço não é acionado. São perguntas retóricas. No versículo 7 diz: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado. Aliás, o versículo 6, que eu saltei aqui involuntariamente. Tocar-se-á a trombeta na cidade e o povo não estremecerá? Não. A trombeta foi usada sempre como um alarme. A trombeta é uma espécie de corneta para ser usado em caso de guerra e o
perigo se avizinhava. Quando o inimigo derrubava a muralha, aí os encarregados tocavam a trombeta e a cidade entrava em pânico. Quem tinha oportunidade fugia. Então, tocar-se-á a trombeta na cidade e o povo não estremecerá? Não. Quando a trombeta era acionada, quando se tocava o clarim de guerra, o povo ficava aflito, porque sabia que a cidade estava em perigo. Ainda no versículo 6 diz: sucederá algum mal na cidade sem que o Senhor tenha feito? Também não acontecia. O nosso Deus deu garantias de vida, o Senhor deu garantias da presença, o Senhor deu garantias de proteção àquele povo. Aquele era o povo de Deus. Eu digo, aquele é o povo de Deus. É um povo que está esquecido, é um povo que está desviado, é um povo que está fora do propósito, está fora do plano, porque Deus misericordiosamente incluiu os gentios no seu plano. E Israel não entendeu. Israel continua sendo o povo de Deus, mas a proteção do Senhor foi retirada, porque o Senhor foi rejeitado. Por isso é que ele diz no versículo 2, eu punirei, versículo 2, de todas as famílias que há na terra, só a vós conheci. Portanto, eu vos punirei por todas as vossas iniquidades. A maior iniquidade de Israel, como também a maior iniquidade de um crente, de um cristão, é trocar o Senhor pelos ídolos. É trocar a palavra do Senhor pela fantasia. É trocar a palavra da verdade pela palavra da desculpa, da filosofia, do engano, do enredo. E o Senhor falou para o seu povo: sucederá algum mal na cidade sem que o Senhor tenha feito? Ou o Senhor fez o mal, ou permitiu que acontecesse. Ou o Senhor fez como punição, porque diz, eu punirei, ou deixou que eles sofressem as consequências de sua rebelião. Agora é o versículo 7. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Meus queridos irmãos, Amós foi um profeta grandioso, apesar de ser considerado profeta menor. Foi um profeta grandioso, profeta que teve visões grandiosas do Senhor, profeta que teve a capacidade de exortar aquele povo especial. No capítulo 4 do seu livro, o Amós, ele dirige a palavra como se fosse um pregador do Novo Testamento. O Amós se dirige ao povo neste capítulo 4, no versículos 11 e 12. Olha o que diz o versículo 11. Subverti alguns de vós, como Deus subverteu a Sodoma e Gomorra, e vós foste como um tição arrebatado do incêndio, contudo não vos converteste a mim, disse o Senhor. Ou seja, houve punição, houve castigo, houve rebelião de todas as formas, e Deus dando suporte a Israel. Deus dando suporte a Israel. E Israel ainda andando como queria, andando às vezes completamente como se fosse uma nação sem conhecimento de Deus. E o versículo 12, o profeta do Senhor diz, portanto assim te farei, ó Israel. E por que isto te farei? Prepara-te, ó Israel, para encontrar com o teu Deus. Parece um pregador do Novo Testamento falando da vinda de Jesus. Prepara-te, ó igreja, para encontrar com Jesus. Prepara-te, ó Israel, para encontrar com o teu Deus. Era a profecia, era a exortação de Amós, o profeta de Deus. Portanto, meus amados, aqui o profeta Amós, que, como todos os profetas, sofriam muito. O profeta era quem primeiro via o mal se aproximando. O profeta tinha o Espírito de Deus para revelar. O profeta tinha o dom de visão para ver. O profeta tinha a comunicação do Senhor.
em sonhos. O profeta tinha a comunicação do Senhor audível, ouvia o Senhor dizer: oi, quero falar com você. Fala, Senhor, que o teu servo ouve. Fulano, Samuel, Samuel. Saulo, Saulo. O Senhor falando, chamando as pessoas pelo nome. E o profeta era quem mais sofria, porque o mal que ia chegar na próxima geração, o profeta via agora para começar a exortar. Então, o versículo 7, meus irmãos, reveste-se de valor. Certamente o Senhor Deus não fará nada, ele não fará coisa nenhuma, ele não fará coisa alguma sem que seus profetas sejam avisados, sem que seus profetas tenham conhecimento. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Meus queridos, como é diferente do que a gente escuta hoje, que eu, infelizmente, saio abatido, abalado, porque no lugar de haver proteção divina, está havendo inversões e invenções. E nossas próprias igrejas, a minha igreja maravilhosa, que eu sirvo ao Senhor há 50 anos, dentro dela, escuto pregadores querendo aparecer. Olha, eu profetizo isto, eu profetizo aquilo. Eles não sabem como são desacreditados quando botam o eu diante, na frente. Quando o eu vem antes do Espírito, o profeta antigo não conhecia o Novo Testamento. O profeta antigo não era batizado nas águas. O profeta antigo não era batizado no Espírito Santo. E o profeta antigo dizia: assim diz o Senhor, veio a minha palavra do Senhor dizendo, o Senhor diz assim. E o profeta de hoje, pedante e nocivo, a igreja do Senhor diz: eu profetizo. É uma vergonha, é uma grandeza de falta de temor. Mas, irmãos queridos, o profeta de Deus sofre porque ele vê primeiro o mal que ainda vai chegar. O profeta continua fazendo perguntas. Rugiu o leão, quem não temerá? Todo mundo teme o leão, porque é um animal de grande porte e de grande ferocidade. Todo mundo, aonde existe leão, quando alguém escuta o leão esturrando, o leão rugindo, o medo toma conta. Mas aí ele diz, falou o Senhor, ainda no versículo 8. Falou o Senhor, quem não profetizará quando Deus ordena? Até o jumento fala. Até o jumento. Quem lê o livro de Números já deparou-se com o texto, um profeta rebelde montado no jumento e o jumento falando porque era menos corrupto do que o profeta. Aliás, o jumento não tem corrupção, apenas não tem entendimento. O nosso Deus é tão soberano que ele usa o padre, o pastor e o jumento. Ele usa o jumento, o pastor e o capelão. Ele usa o jumento, o pastor e o espírita. Ele usa o jumento, o pastor e o psicólogo. Ele usa quem ele quer pela sua soberania. Eu louvo ao Senhor porque eu tenho um mínimo de entendimento da sua palavra, mas me dá graça para falar sem receio algum. No versículo 9, para a gente concluir aqui, o profeta de Deus diz, fazei ouvir nos palácios de Adode. Adode era uma cidade da Filistia, uma cidade muito segura, um orgulho danado, e o profeta diz, leve esta mensagem para os incrédulos da vizinhança, leve esta mensagem para os incrédulos da redondeza, leve esta palavra, faça esta palavra chegar em Asdod, no palácio do rei, faça esta palavra chegar no Egito, no palácio do faraó, e dizei, ajuntai-vos sobre o monte de Samaria e vede os grandes alvoroços no meio dela e como são oprimidos dentro dela. Está havendo opressão. Há opressão ali. Porque não sabem fazer o que é reto. O versículo 10. Porque o que está havendo ali
é consequência de uma vida irregular de quem não tem temor de Deus. Meus queridos irmãos, esta é a palavra do Senhor para mim e para você. Aprendamos a fazer o que é reto e o Senhor vai livrar o seu povo. O Senhor prometeu, como um pastor livra a ovelha que o leão pegou. O leão já pegou, o leão já matou, mas o pastor tira as duas pernas. Toma as duas pernas. Amós 3:12. Como o pastor tira só um pedaço da orelha, da ovelha, da boca do leão, assim o Senhor livrará os filhos de Israel. No canto da liteira, na beira da liteira. A liteira era uma cama móvel que eles levavam a pessoa em cima, para cá e para lá. O Senhor vai salvar Israel. Ele vai vai ser tirado dali, na liteira. Esta é a proteção divina. Deus abençoe você. Deus abençoe sua vida. Bendito e eterno Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, te louvamos, te exaltamos, bendizemos, agradecemos pela tua bondade. Querido Senhor, opera em nossas vidas, em nossos corações, nos dá a tua graça, a tua proteção. Abençoa os meus irmãos em toda a terra. Em nome de Jesus te pedimos e te agradecemos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, voltaremos amanhã. E logo mais, às 21 horas, estaremos na Rádio Vida 98.3. Deus os abençoe, leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.